Olá pessoal, Pablo Farias aqui, tudo bom com vocês? Resolvi gravar um vídeo hoje é terça-feira, porque tem muita gente mandando mensagem: Pablo, ficou complicado para brasileiro conseguir o visto, o Trump complicou a situação dos brasileiros, os decretos, as ordens executivas do Trump têm feito uma bagunça na comunidade e muita gente está com medo. Então vamos bater o papo sobre as primeiras ordens executivas do Trump, o que mudou, o que não mudou. E vamos bater um papo também se agora dificultou para o brasileiro conseguir visto aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante é que hoje foi umas medidas que o governo americano tomou, a Homeland Security tomou, né, dadas pelo Trump, pela equipe do Trump. E a notícia que se veio primeiramente foi assim: a vida dos brasileiros complica, agora está complicado para brasileiro conseguir os vistos. A Globo, por fim, agora colocou uma notícia, mudou o título e colocou assim: decreto de Trump complica a obtenção de vistos também para brasileiros. Então mudaram um pouquinho. Primeiro deu uma conotação de que isso era especificamente para brasileiro. E isso é um outro detalhe. As pessoas estão vendo tudo que está acontecendo com o Trump, as leis que o Trump tem lançado, os decretos que ele tem feito, as ordens executivas que ele tem dado, e acham que isso é para o brasileiro. Gente, o brasileiro é um fragmento minúsculo no problema da imigração dos Estados Unidos. É simplesmente minúsculo. Então não adianta pensar que isso foi feito exclusivamente para brasileiro. E lembra uma coisa: por que Trump, que é um empresário, como eu já falei, eu não sou muito fã da política do Trump, mas até agora tudo que ele tem feito, os Estados Unidos têm sentido um impacto positivo na economia. Não estou falando nos ânimos, né? Cada um torce para um, outro torce para outro, cada um tem a sua bandeira, mas estou falando economicamente, até agora tem sido bem. O problema do Trump é que ele está dirigindo um país como se fosse uma empresa, né? E pode ter sucesso, como vai desagradar muita gente, agradar muita gente. Eu desagrado com muita coisa que ele faz, mas muita coisa também eu consigo entender. Então a notícia era essa. Então entenda uma coisa: brasileiro não é a causa principal de qualquer mudança que tenha sido feita pelo Trump. Então entenda isso primeiro, porque a notícia, quando saiu, dizia que ia complicar para os brasileiros o visto. E na verdade essa lei não alterou praticamente nada, essa específico dos vistos. Deixa eu explicar para vocês como é que é isso. Antigamente as pessoas acima de 66 anos de idade não precisavam de entrevistas. Então a lei mudou, que agora as pessoas só não vão precisar de entrevista acima de 80 anos de idade, acho que é 79, e acima de 14 anos, que antes era 16. Quando você for renovar o teu passaporte, quando for renovar o teu visto, você vai precisar de entrevista. A gente tem que entender que as medidas que estão sendo tomadas estão dando mais raiva ainda no Estado Islâmico, que não é muito fã dos Estados Unidos. E o que o Trump prometeu para os seus eleitores é que ele ia destruir com o Estado Islâmico, que ele ia tirar gente que possivelmente poderia trazer algum tipo de terror aqui para dentro dos Estados Unidos. Então ele tem que começar a enforçar isso em todos os países, porque às vezes um cara ele é muçulmano, mas mora no Brasil. Então, em fazendo mais entrevistas na hora dessa pessoa entrar nos Estados Unidos, ele consegue inibir isso. A gente tem que entender o porquê da razão. A única coisa que vai acontecer vai aumentar um pouco mais de filas na hora da entrevista, mas sempre houve entrevista para tirar visto nos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre as ordens executivas de Trump até agora, tá? Para você entender um pouco melhor o cenário todo. A primeira ordem que Trump deu foi o seguinte: foi preparar campo para destruir o Obamacare. Eu não vou entrar no Obamacare, primeiro que isso não se aplica à maioria das pessoas que está querendo vir para cá agora, até você entrar para poder se beneficiar de algum tipo de benefício do governo na questão de saúde, você ainda provavelmente já vai haver um novo plano, que é o que o Trump quer fazer. Então ele criou medidas para facilitar a entrada dos novos planos de saúde, ou a forma como ele vai lidar com o problema da saúde nos Estados Unidos. Depois disso, a segunda ordem executiva que ele deu foi uma construção de uma grande barreira física, que ele chamou, né, na fronteira, um muro. Aí é uma outra coisa que as pessoas não entendem. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse muro que Trump quer construir, ele já existe desde a administração de Bill Clinton. Você vai ver imagens aí do muro. Você deve estar vendo imagens do muro. O muro desde a administração do Bill Clinton, e já tem quase 70% desse negócio pronto. É um muro que não funciona, eu acho que não funciona, acho que é perder dinheiro.
né? Agora, se eu começo a entender também o lado das fronteiras dos Estados Unidos, e eu já expliquei isso em um outro vídeo, gente, acontecem atrocidades nas fronteiras. É droga, mexicano entra e sai aqui a hora que ele quer, tá? E a hora que ele quer. Tem muito mexicano que vem para trabalhar aqui, são pessoas trabalhadoras que querem construir a vida delas. Agora, tem um outro defeito. A maioria desses mexicanos que vêm, eles trabalham, enviam dinheiro para os seus países e quando estão com uma vida boa lá, regressam para os seus países. Então é complicado. O cara vem, trabalha aqui, ganha dinheiro, constrói uma vida e não fixa raiz nos Estados Unidos. Aí quando o negócio está bom, para ele começar a gerar um tipo de retorno para o governo, ele volta para o país dele. Então, esse é um dos problemas, uma das birras dos americanos com ilegais. E quando eu estou falando de imigrante, é bom você fazer uma distinção legal e ilegal. Imigrante legal, ele não vai ser afetado com nada o que o Trump está fazendo. Quem é legal não vai ser afetado. Por que você vai ser afetado? Eu vejo a gente às vezes falar, poxa, agora eu vou esperar o que vai dar com o governo do Trump. Se você está legal, se você está dentro de status, o que vai complicar para você? Nada. Vai complicar para as pessoas que estão ilegais. E ao meu ver, as pessoas que estão ilegais, fazendo coisas erradas, cometendo crimes, abusando do sistema. Por exemplo, você está ilegal, você vai e abusa do sistema de saúde. Então você já começa a ter um recorde ali. Existem pessoas que abusam desse sistema. Então, quando você faz isso, você não está pagando imposto, ainda está abusando do sistema. E é entendível, se fosse no Brasil, nós todos ia ficar chateados. Eu creio que o Brasil vai enfrentar ainda um problema no meio de imigrantes, porque está indo muito boliviano, muito haitiano para o Brasil, e daqui a pouco tem muita gente ilegal aí no Brasil e usufruindo do sistema público que vai só aumentar a carga de impostos, que já é enorme. Então, nos Estados Unidos que estão querendo fazer isso. Outra coisa que ele fez, ele retirou os Estados Unidos de um acordo transpacífico de cooperação econômica. Nesse acordo, o Brasil até acabou se beneficiando. Também não vou entrar nesse detalhe, porque eu quero falar mais sobre a vinda das pessoas para cá. Eu sei que esse acordo vai trazer um benefício, sim, para os Estados Unidos, economicamente falando, porque das birras do Trump é o seguinte: imagina você, o maior mercado para o Japão hoje de automóveis é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais compra automóveis do Japão. Só que o Japão não vende automóveis americanos. Você não consegue comprar automóveis americanos a não ser que seja importado. Então, o que ele estava prometendo para os seus eleitores é que ele quer um fair trade. Ele quer, se eu faço negócio com você, se eu compro de você, você também tem que comprar de mim. E eu não vejo isso errado. Eu acho que isso faz sentido. O problema é que a gente só vê o lado louco dele, a gente não vê o lado homem de negócios dele. Porque se eu for ver só o lado louco dele, eu também vou entrar nessas paranoias. E como eu já falei, eu não votei para ele, mas até agora economicamente ele só está trazendo benefício. Ele está trazendo alguns problemas com relações com outros países que estão ficando chateados com algumas das políticas dele. Por exemplo, essa política dele não deixar alguns países entrar, e já assim nós vamos falar sobre isso. E junto com a retirada dos Estados Unidos de dentro desse acordo que o Obama tinha feito, o presidente Trump fez o seguinte: ele cortou algumas verbas de algumas ONGs. E uma delas era aquele pro aborto, Então, o governo não tem mais verba, não está dando mais verba para pessoas que querem fazer algum tipo de aborto. Então o governo está fora desse negócio. Essa medida tinha sido revogada na época de Ronald Reagan, aí voltou com os democratas, depois foi revogada de novo com os republicanos. Então é essa guerra, democrata e republicano, e ficam entrando e tirando essa questão de ajudar na questão do aborto. Outra coisa que Trump fez foi proibir a contratação de novos servidores, no setor, nos órgãos públicos, exceto nas Forças Armadas. Então o único que pode contratar se precisar é as Forças Armadas, os setores públicos não vão poder contratar. Voltando ainda no muro que o Trump quer construir, tinha uma lei aqui que chamava Catch and Release. O que era essa lei? Se você vinha pelo México e um oficial de imigração te pegasse, ele ia te prender, ia processar, pegar teu nome, colocar você no sistema e soltar você de novo dentro do país, marcando uma corte para você ir um dia. Então você ia ficar só dentro do país. O Trump acabou com isso. Então, se a pessoa passa ilegal para dentro dos Estados Unidos, ele vai ser preso e vai ser deportado de volta para o país dele. Então,
Então isso foi uma coisa que ele acabou. Outra coisa que ele está querendo acabar é o ESTA. Como ele quer fazer mais entrevistas com as pessoas que vêm, ou pelo menos os oficiais de imigração ter a oportunidade de conversar com as pessoas que estão querendo entrar nos Estados Unidos, hoje a maioria dos países da Europa tem um acordo que só com o passaporte europeu você entra aqui sem precisar de visto ou nada. Então ele estava tentando acabar com isso. Outra ordem executiva do Trump, que as cidades santuários parem com as proteções aos imigrantes sem documentos. Antigamente, se os Estados Unidos precisasse, o Homeland Security precisasse de dados de ilegais, algumas cidades elas não entregariam esses dados porque eram consideradas cidades santuários. E ele está ameaçando cortar a verba dessas cidades se as cidades não aderirem à medida que ele pediu, que foi parar com isso. Ele precisar dos dados dos ilegais, as cidades entregar os dados dos ilegais. Isso no país inteiro. Lembra que nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria estatuto, a sua própria lei. Então, por exemplo, às vezes o governador da Califórnia, ele já está dando discursos que na Califórnia ninguém vai tocar em imigrante, só que não tem jeito. Quando começa a cortar a verba, infelizmente eles começam a ceder. E mesmo assim, o governo federal, mesmo que o governador fale isso, o governo federal tem direito de entrar dentro do estado e executar a lei dentro do estado. Pra você ter uma ideia, na Califórnia é liberado o uso da maconha recreativa. Só que no âmbito federal não é liberado. Se um agente federal estiver dentro da Califórnia, onde é o estado que está liberado, ele pode prender o cara lá dentro, mesmo que o estado esteja liberado. Outra coisa, ele proibiu a entrada de refugiados aqui. E nessa proibição da entrada dos refugiados, aí que veio alguns problemas. Porque ele proibiu a entrada de 7 países por 90 dias. Esses países não podem aplicar para conseguir visto nos Estados Unidos durante 90 dias até ver o que vai ser feito, né? E os refugiados foram proibidos a entrada deles por 120 dias. Na Corte Maior dos Estados Unidos já foi entrado com recurso para poder tirar isso, que até as pessoas que tinham green card, e aí é outra coisa, tem brasileiro achando que vai perder o green card dele. Gente, você não faz parte de país terrorista. Eu não estou entendendo o que é isso. Estão propagando na internet, olha, não assine o formulário tal. Gente, o brasileiro não tem risco para os Estados Unidos nesse sentido, né? Não tem risco, e isso é estritamente para esses países que estão envolvidos com terrorismo, ou a não ser que você tenha alguma descendência de um país desse. É isso que pode acontecer, que é o que eles estão querendo fazer. Estão querendo minimizar de todas as formas a entrada de terroristas nos Estados Unidos. Outra coisa que o Trump pediu foi a contratação de 5.000 agentes de imigração para reforçar as fronteiras. Ele quer que agora as prisões locais de cada cidade, se a Homeland Security, se a imigração precisar, também mantenham preso esses imigrantes ilegais que porventura forem pegos. Uma das promessas dele é que todos aqueles que têm recorde criminal ele ia deportar logo nos primeiros dias de governo dele. Ele vai atrás de quem tem recorde criminal e está ilegal nos Estados Unidos. Ele vai entrar em alguns problemas, porque aqui você não pode parar um carro sem haver um motivo legal, né? O cara tem que dar um motivo para você. Por isso que eu digo para as pessoas, aprendam inglês, andem com documento, porque para você não fala inglês, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você pode ter problema. Então aprenda inglês, ande com sua documentação sempre com você, porque se te pararem você tem que andar. Aqueles que têm green card, por exemplo, lá está escrito no green card, você tem que andar com o green card sempre que você estiver na rua, né? Porque se alguém pedir, você tem que mostrar o green card. E é isso, gente. Isso ele pediu e reforçou, e provavelmente vão ser deportados muitos imigrantes ilegais que tem algum recorde criminal aqui. Tem gente que está ilegal e dirige, bebe, mexe com droga. Outra coisa que ele quis é o seguinte, que os funcionários que estão trabalhando para o seu governo, eles não podem trabalhar para terceiros, estão trabalhando no governo durante 5 anos. Umas outras coisas que ele fez foi a autorização da construção do oleoduto, que os Estados Unidos têm condições de trazer muito petróleo para o centro do país através de um oleoduto, mas as empresas ambientais dizem que isso vai trazer um estrago tremendo ambiental. Então, mais uma vez, os olhos do Trump
é para a questão econômica. Ele quer melhorar a economia do país. O que eu quero que vocês façam é o seguinte: não escutem só notícias do Brasil, que normalmente a mídia brasileira, eles exageram, como foi a notícia no começo, quando eu disse: brasileiros agora complicam a entrada de visto dentro dos Estados Unidos. Gente, a única coisa que mudou é que vai fazer mais entrevistas com gente que não era feito antes, que às vezes tinha isenção. Muita gente pode discordar com esse vídeo, pode não concordar. O que eu falei para vocês foi o que até agora aconteceu. Futuro, eu não sei como é que vai ser o futuro. Tá? Por agora a economia está indo bem, tá tendo revoeira aí no meio dos brasileiros, principalmente os ilegais. Eu tenho pedido a Deus que, como no governo de Ronald Reagan, porque o Ronald Reagan foi um presidente aqui nos Estados Unidos, ele muito parecido o governo dele com o governo que o Trump está começando a fazer. O Trump é um pouco mais radical, mas bem parecido o governo. E o Ronald Reagan deportou muita gente, mas ele criou uma forma das pessoas que estavam vivendo aqui legalmente, que estavam pagando impostos, que estavam tentando fazer as coisas corretas, de se legalizarem. E eu peço a Deus de que o Trump faça isso com muita gente boa que está aqui sem documento nesse país e precisa se legalizar. E eu tenho amigos, inclusive, que precisam dessa misericórdia. Então, vamos pedir a Deus que isso aconteça. Tome cuidado com as notícias que vocês escutam. Abração a todos, fica com Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Tchau, tchau.